Olá, prezados. Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho, gente, sobre os efeitos do exercício da mamãe. Se vocês não viram ainda, tem uma olhadinha no vídeo que fala sobre as alterações fisiológicas durante a gravidez. Porque aqui, quando nós falarmos um pouquinho sobre esses efeitos do exercício no corpo da mãe, é importante a gente entender essas alterações fisiológicas. Então, assim, está muito claro para nós que o exercício traz vários benefícios para esta mamãezinha, tá? Então, assim, ó, primeiro, nós vamos ter uma prevenção da hipertensão arterial sistêmica. Por que isso acontece? Justamente porque o exercício ele acaba provocando uma vasodilatação periférica, principalmente em repouso. Isso vai fazer com que essa pressão arterial diminua. Por quê? Porque quando a gente faz essa vasodilatação, nós vamos diminuir a pós-carga. Ou seja, justamente no momento em que o coração precisa impulsionar esse sangue para fora, menos resistência ele vai sofrer, consequentemente a pressão arterial acaba diminuindo. Além disso, gente, o exercício físico, como é de conhecimento de todos, ele acaba gerando um gasto calórico aumentado. Então, ele passa a ser uma forma de prevenção a essa obesidade materna. Além disso, ele vai estar vinculado a uma redução da possível diabetes gestacional. Lembrando que o exercício físico ele é capaz de sensibilizar o GLUT4, que é aquela proteína que capta a glicose na parede da célula. Essa sensibilização ocorre mesmo sem a presença de insulina. Ou seja, nós diminuímos então um pouquinho esse risco do diabetes. Além disso, vai diminuir a chance de pré-eclâmpsia, até porque a pré-eclâmpsia está completamente vinculada à pressão arterial. E nós já vimos que é possível, então, diminuir esta pressão arterial. Bom, quando a gente vai olhar um pouquinho o sistema cardiovascular dessa mamãe, é interessante que a dinâmica cardiovascular ela vai adotar padrões de resposta normais. Além disso, a gravidez ela não compromete o valor absoluto para a capacidade aeróbia. Não existe uma perda da capacidade aeróbia só porque esta pessoa está grávida. Além disso, quando a gente pensa no exercício, a gente está falando de exercício moderado, ele não representa um estresse fisiológico muito grande para esta mamãe. Porém, uma coisa que acaba sendo prejudicada é a economia de movimento, ou seja, essa economia de movimento vai ser afetada negativamente. E por que isso ocorre? Ocorre justamente porque esta mãe está aumentando o seu peso corporal. E esse peso corporal está sendo aumentado por diversos motivos. Nós temos o feto, nós temos a placenta, nós temos um acúmulo hídrico, nós temos um aumento do percentual de gordura. Tudo isso somado acaba gerando o aumento deste peso corporal. Além disso, essa mamãe começa a ter então um peso na parte anterior do corpo. E isto vai gerar mudanças tanto na coordenação como o equilíbrio, conforme esta gravidez vai aumentando. Uma coisa que é interessante e que nós vimos lá no vídeo sobre alterações fisiológicas, a ventilação passa a ser alterada nesta mamãe. Ou seja, o volume corrente, a frequência respiratória, acaba aumentando em torno de 40%. Isso vai gerar uma hiperventilação que muitas vezes vai levar à hipocapnia, que é justamente aquele estado de CO2 reduzido no sangue. E isso ocorre por quê? Porque nós temos um aumento do metabolismo e nós temos um aumento da secreção de progesterona. Lembrando que a progesterona ela acaba fazendo então uma sensibilização dos quimioceptores, que estão vinculados à quantidade de CO2 no corpo, né? Então, assim, aumenta progesterona devido à gravidez. Também temos um aumento do metabolismo basal. Isto somado
acaba aumentando a ventilação. Ou seja, nós estamos tentando captar mais O2, mas, consequentemente, nós acabamos colocando mais CO2 para fora. Isso, muitas vezes, gera uma alcalose respiratória por causa do efeito Bohr. Então, assim, quando a gente começa a falar de exercício agora vinculado à ventilação, no último trimestre vai haver um aumento importante da ventilação em exercícios submáximos. Então, quando tu estiveres treinando esta mamãe e ela estiver no último trimestre, a frequência ventilatória dela vai estar bem acelerada, e isto é normal. Primeiro, porque nós já vimos que existe um efeito estimulante da progesterona que vai gerar maior sensibilidade dos quimioreceptores ao dióxido de carbono. Lembra, nós estamos colocando essa mamãe em exercício. Consequentemente, nós vamos gerar maior produção de CO2, o que vai fazer com que os quimioreceptores acabem detectando isso, aumentando a frequência ventilatória, justamente para que a gente coloque esse CO2 para fora, ok? Bom, e o exercício moderado? Quando a gente trabalha ele entre o segundo e o terceiro trimestres, nós acabamos fazendo adaptações no corpo desta mulher. Ou seja, nós acabamos reduzindo as demandas ventilatórias máximas, inclusive a gente diminui a sensação subjetiva ao esforço que nós estamos provocando, o que vai fazer com que essa mamãe aumente a sua reserva ventilatória. E também nós vamos inibir a dispneia do esforço, que é aquela perda da frequência organizada da respiração. E quando a gente fala das adaptações metabólicas e cardiorrespiratórias, é importante entender que temos um aumento do volume sanguíneo, que fica entre 40% a 50%, e isso vai gerar uma hemodiluição. Nós vamos ter, em termos de concentração, menor concentração de hemoglobina neste sangue. Ou seja, nós acabamos, por causa do aumento do volume sanguíneo, fazendo uma dilatação um pouquinho maior do ventrículo esquerdo. Então, ao colocar essa mamãe em exercício submáximo, quando não tem o apoio do peso corporal, o VO2 para aquela atividade sobe discretamente. Por outro lado, se nós colocarmos essa mamãe em exercício com sustentação do peso corporal, lembrando que o peso corporal está subindo bastante, nós vamos ter um aumento substancial desse consumo de oxigênio. Além disso, se nós formos medir lá a frequência cardíaca dessa mamãe, ela vai ter uma frequência cardíaca aumentada tanto em repouso como em exercício submáximo. Ou seja, se vocês forem provocar ou controlar o treinamento por frequência cardíaca, é importante entender que a frequência cardíaca está aumentada. Porém, o VO2 máximo, o consumo de oxigênio máximo, não se altera, seja na mamãe grávida, seja numa pessoa não grávida, tá? Já vimos isso. E vai haver um aumento desta ventilação tanto em repouso como em exercício por causa da progesterona. E nós vamos ter possíveis respostas hipoglicêmicas durante o exercício. Lembrem, o útero lá, ele acaba liberando, a placenta, na verdade, ela acaba liberando alguns hormônios que acabam diminuindo a ação da insulina. As mamães acabam tendo uma maior produção de insulina pelo pâncreas, mas por causa desses hormônios pode acontecer que durante o exercício ela possa se sentir um pouquinho mal, justamente por esta resposta hipoglicêmica. Isto vai acontecer principalmente lá no finalzinho da gestação, tá? Além disso, nós temos lá uma resposta um pouco deprimida do sistema nervoso simpático, aquele sistema nervoso que acelera, que aumenta a frequência cardíaca, que aumenta a disposição, que aumenta a pressão arterial, nós vamos ter uma resposta um pouquinho deprimida. Então, a gente também tem que entender que essas respostas acabam ficando um pouquinho alteradas. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula sobre os efeitos do exercício na mamãe.
fiquem ligados que logo logo eu retorno com novas informações. Até breve!